Olá, bom dia. Eu sou a Mariana Luz, eu vou me apresentar aqui primeiro. Eu acho que o professor Alexandre Valença não conseguiu entrar, se não me engano. Bom, eu sou psiquiatra, eu sou médica do Instituto de Psiquiatria e atualmente eu coordeno o ambulatório de transtorno de estresse pós-traumático no nosso instituto. E hoje a gente vai falar sobre o risco condicional de transtorno de estresse pós-traumático, que a gente vai falar sobre o impacto de diferentes tipos de trauma nesse risco condicional. Eu estou tendo um probleminha aqui para passar o slide, vou pedir ajuda aqui ao moderador. Apareceu aqui, obrigada. Bom, primeiro a gente vai falar, desconfigurou um pouquinho o slide, tá? Peço desculpas, era para estar mais claro esse slide, né? Não sei o que aconteceu, peço desculpas aí a vocês. Então, a gente vai falar rapidamente, muito rapidamente, sobre o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, que recentemente sofreu algumas mudanças no DSM-5. A gente hoje em dia tem 4 principais clusters de sintomas, são grupos de sintomas, né? Os sintomas de revivescência, relembrar, reviver o trauma, muitas vezes através de pesadelos ou então de sensações como se estivesse acontecendo novamente, os chamados flashbacks. A gente tem a evitação, esse grupo de sintomas envolve ativamente evitar qualquer tipo de pensamento ou situação, ou lembrança, ou até falar sobre o problema, sobre o evento traumático. A gente tem um grupo de sintoma das cognições negativas, e isso não é bem o que às vezes a gente confunde um pouco com sintomas depressivos, mas na verdade não é bem isso, é uma mudança de forma de enxergar a si mesmo e aos outros, enxergar o mundo, não fazer planos para nenhum plano para o futuro. E a gente tem os sintomas de hiperestimulação psíquica e autonômica, onde você tem um estado constante de alerta, de ansiedade, às vezes sintomas físicos, quando alguma coisa se lembra, o trauma ou não. Às vezes quando a gente está exposto a uma situação que relembra o trauma, ou mesmo quando a gente se lembra desse trauma espontaneamente. Para a gente poder chamar de transtorno de estresse pós-traumático esse transtorno tem que ficar presente na vida dessa pessoa por mais de um mês e tem que causar sofrimento e prejuízo importantes ao indivíduo, né? Esse aí é o diagnóstico, são os critérios diagnósticos de TEPT. O que a gente tem que falar é que para a pessoa ter transtorno de estresse pós-traumático, ela certamente, obrigatoriamente, tem que ter passado por um evento traumático. Parece muito óbvio, né? No entanto, a definição de evento traumático ela muda um pouco e nem sempre está muito clara para todas as pessoas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é também um evento traumático, os tipos de evento traumático, porque eles são poucos transtornos em psiquiatria. Na verdade, talvez os transtornos relacionados ao estresse sejam a única classe de medicações, de transtornos que estão no DSM-5, que tenha um evento desencadeador, um gatilho tão claro, né? Então, a gente tem que falar bastante sobre esse evento traumático, porque não necessariamente a gente tem um agente tão claro assim para outros transtornos. Por exemplo, um episódio depressivo ou um transtorno psicótico, não necessariamente a gente tem um gatilho tão claro. E no transtorno de estresse pós-traumático a gente tem e precisa haver esse evento traumático, né? Então, como que o DSM-5, a gente está sempre falando do DSM-5 porque já houve várias definições de eventos traumáticos ao longo das classificações diagnósticas. O que a gente usa mais frequentemente é o DSM, e agora no DSM-5 a gente caracteriza os eventos traumáticos como um episódio concreto de ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual
em uma ou mais das seguintes formas. São as formas de vitimização, são as formas de a gente sofrer algum tipo de evento traumático, né? Então, a gente pode vivenciar diretamente, aquele evento pode acontecer conosco, a gente pode testemunhar, estar presente quando esse evento aconteceu com alguém, a gente pode ficar sabendo da informação, a gente pode receber a informação de que isso aconteceu com algum ente querido nosso, né? E isso aí envolve mais os eventos violentos ou acidentais, o que é uma coisa que a gente depois até pode discutir, já que algumas pessoas têm sintomas parecidos com sintomas de TEPT secundários a problemas clínicos, né? A doenças clínicas, a coisas não violentas ou não acidentais. Mas isso são coisas para a gente discutir mais para frente. E a gente tem uma outra forma de exposição, e isso é um pouco novo nas classificações. Quer dizer, na verdade, a gente já considerava esse tipo de exposição, mas que esteve escrito nas classificações diagnósticas claramente, que é essa exposição repetida a detalhes aversivos dos eventos traumáticos. Isso tem muito a ver com a exposição profissional. Se a gente for pensar, por exemplo, nos profissionais de saúde, muitos de nós somos, a gente está exposto muitas vezes a histórias das pessoas, a gente está exposto ao sofrimento alheio, a escutar as histórias traumáticas de outras pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, um enfermeiro, um médico de uma sala de emergência. Essa pessoa ela lida com ferimentos, com lesões, com procedimentos invasivos, com pessoas morrendo. Apesar dessas pessoas não serem familiares ou amigos próximos, essa repetição constante, essa exposição constante, isso pode ser considerado um evento traumático. Isso vai ser muito importante, até se a gente for pensar naquilo que a gente está vivendo hoje em dia relacionado a essa pandemia, né? Muitas vezes alguns profissionais vão estar expostos a eventos alheios, né? E isso, depois a gente até vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, quando a gente vai pensar em exposição a eventos traumáticos, os estudos todos mostram uma exposição alta, tá? Pegando como exemplo aqui estudos mundiais, né? Eu peguei aqui esse estudo bem grande, é um estudo que foi feito em 24 países, com amostras grandes, uma metodologia muito boa, e eles investigaram a exposição lifetime, né? Uma exposição ao longo da vida de pelo menos um tipo de evento traumático classificado pelo DSM-4TR. Esse estudo ainda foi feito com o DSM-4TR. E aí eles encontram 70% de exposição no mundo, né? Na verdade, nesses 24 países, tá? A gente coloca aqui como no mundo porque é o estudo maior que a gente tem, que envolve o maior número de países e o maior número de participantes. São mais de 20 mil pessoas que foram entrevistadas nesse estudo. E a gente acha aí uma prevalência de exposição de cerca de 70%. Não é tanto assim, considerando que o estudo que a gente tem no Brasil, quer dizer, a gente tem alguns estudos no Brasil, a gente conduziu um junto com o pessoal de São Paulo, um estudo epidemiológico grande que investigou mais de 3 mil pessoas, e a gente achou uma prevalência de exposição de 87% de eventos traumáticos, tá? Então, essa prevalência de exposição, ela é encontrada em outros países também, lembrando que aquele estudo anterior que eu citei é um estudo que envolve 24 países, então a gente tem países muito diferentes economicamente, sociodemograficamente, então aquela foi a média ali daqueles 24 países que a gente considera quase praticamente como uma amostra global, né? Então, nesse caso, a gente tem aí 87% aqui da população geral de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Além da gente ver a exposição a eventos traumáticos, uma coisa que a gente precisa pensar é que tipo de evento traumático que essa população está exposta, né? Acredita-se, né, que esse formato de exposição, que tipo de eventos cada um está exposto, isso varia muito com a população, varia muito com as características socioeconômicas e demográficas, não é? Então, a gente pode observar que nesse mesmo estudo anterior, esse estudo grande de 24 países, a gente tem a exposição principal, mais frequente,
é de exposição para acidentes, perda de ente querido, morte de ente querido e testemunhar traumas de outras pessoas, né? Traumas de entes queridos, traumas de familiares ou de amigos próximos, etc. Então, se a gente vê, a gente tem 30 e tantos % aí de exposição a acidentes, morte de ente querido e testemunhar, né? Então, a gente vai ter isso em mente para a gente comparar com o estudo que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né, esse perfil muda um pouquinho. Se a gente for olhar os traumas mais frequentes, são os traumas de violência urbana, tanto direta, que aconteceu com a própria pessoa, quanto indireta, que aí envolve testemunhar e saber sobre o que aconteceu com algum familiar. A gente vê que é uma exposição à violência urbana muito alta, né? Tem aí mais de 50%, 60%, por exemplo, exposto à violência urbana direta. Isso é importante a gente lembrar que as pessoas que responderam isso, elas podem ter sido expostas a mais de um evento, tá? Então, assim, isso não vai somar 100%, porque as pessoas podem ser expostas a várias coisas, né? Ao longo da vida. Isso aqui é uma avaliação lifetime, né? Isso aqui é uma avaliação ao longo da vida. No entanto, se a gente for comparar com aquele estudo anterior de outros países, 24 países, a nossa exposição à violência urbana é bem mais alta. Então, o perfil de exposição é diferente, né? O perfil de exposição dessa outra população, de 20 e poucas mil pessoas, eles são muito mais frequentemente, os traumas mais frequentes são os traumas acidentais e perdas de ente querido, e o nosso aqui é uma característica de exposição à violência urbana mais frequente, né? E, enfim, infelizmente faz um certo sentido, considerando que a gente está num dos países mais violentos, e a gente pegou aí populações do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são grandes cidades, Rio de Janeiro por volta de 6 milhões de habitantes, São Paulo por volta de 12 milhões de habitantes, então a gente tem problemas inerentes a grandes cidades, né? Bom, aí eu vou falar sobre o principal o principal tema, né, assim, que é o risco condicional. O que significa risco condicional? Risco condicional de transtorno de estresse pós-traumático é o risco que nós temos após sermos expostos a um determinado evento, e aqui esse evento é um evento de violência, né? Qual é o risco que a gente tem de desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático após um evento? Então, isso é muito importante a gente falar, porque o risco condicional envolve não só o risco de exposição, mas também o risco de desenvolvimento do transtorno, e isso é influenciado de várias maneiras. Tanto a exposição é influenciada, quanto o risco é influenciado. Então, a gente precisa entender todos os componentes, e aí é muito difícil, porque isso é multifatorial, né, as coisas que influenciam esse risco, né? Algumas dessas coisas que influenciam o risco condicional de transtorno de estresse pós-traumático são fatores que influenciam o risco de outras doenças e outros transtornos psiquiátricos, né? O sexo feminino, as condições socioeconômicas e culturais também influencia, a personalidade pré-mórbida, comorbidades clínicas e psiquiátricas. É importante a gente falar das comorbidades clínicas, tá? O transtorno de estresse pós-traumático está intimamente associado a problemas clínicos, né? A idade do trauma, o número de traumas, isso é muito importante, porque quanto mais traumas a pessoa passa, maior o risco condicional dela. Isso é um certo... As pessoas muitas vezes falam assim, não, já passou por tanta coisa, né? Já estou calejado, já passei por tanta coisa, não é isso que vai me derrubar, enfim. Na verdade, a gente sabe que é o contrário. Quanto mais vezes você passa por vários traumas ao longo da vida, esses traumas se acumulam. Então, a chance de desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático aumenta, tá? E quanto mais precoce a idade do trauma, então, traumas na infância são especialmente perigosos, são especialmente traumatizantes, entre aspas, né? Porque são traumas que costumam ter influência importante no desenvolvimento de outros transtornos ao longo da vida. A gente está falando aqui de transtorno de estresse pós-traumático, mas é extremamente relevante que a gente lembre que o transtorno de estresse pós-traumático é uma das consequências de um evento traumático. Ele não é a única, nem exclusiva.
não é exclusivo e não é a mais comum, na verdade. A mais comum são transtornos depressivos e de ansiedade. Então, quando a gente tem... mas a gente pode ter transtornos relacionados ao estresse também, assim como transtorno de estresse pós-traumático. Mas a gente vai falar mais de um fator que influencia o risco condicional, que é o tipo de trauma. Isso parece uma coisa meio óbvia, né? Mas na literatura sobre transtorno de estresse pós-traumático, sobre trauma, é uma discussão grande, né? Assim, como que o tipo de evento, a natureza de evento traumático influencia no desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, no tipo de sintoma mais frequente, no prognóstico, na resposta ao tratamento. Então, a gente identificar o tipo de trauma, identificar a resposta que essa pessoa teve a cada trauma, é muito importante, porque é um fator que determina muita coisa, né? Então, se a gente for pensar em que tipos de trauma tem maior influência e menor influência, né? Assim, a gente já falou das diferenças de exposição, né? Que a nossa população aqui de Rio e São Paulo, que a gente viu aquele estudo, é muito exposta à violência urbana, né? Se a gente for olhar o risco condicional dessa população, e aí a gente só vou fazer um parênteses aqui, que o risco condicional ele pode ser visto no nível individual ou em nível populacional. Nesse nível, né, a gente vai fazer aqui, falar de estudos, né? A gente vai falar de estudos populacionais, epidemiológicos. Nesse estudo grande que a gente vai falar sobre a população de 24 países, é um estudo considerado um estudo global, o risco condicional avaliado para qualquer tipo de trauma, e aí a gente não divide por tipo de trauma, né? Qualquer tipo de trauma, a pessoa passou por algum trauma, toda aquela população exposta a evento traumático, quanto que ela desenvolveu, esse pessoal, eles têm um risco condicional de cerca de 4%, né? Esse grupo todo de 20 e poucas mil pessoas desse estudo, que a gente considera um estudo representativo da população geral desses países, né? Então, o risco condicional de 4% significa todo mundo que foi exposto a algum evento traumático, 4% dessas pessoas vai desenvolver TEPT. Não parece muito, né? Assim, 4% da população exposta. No entanto, se a gente pensar que a prevalência de exposição é bem alta, temos aí bastante gente exposta, bastante gente com transtorno, né? Então, esses números a gente tem que entender que a gente está falando de exposições maciças da população, né? No nosso estudo aqui do Rio e São Paulo, estudo brasileiro, a gente tem um risco condicional de 11%. E isso é um pouco... é um dado que a gente tem que avaliar cuidadosamente, né? A gente viu aqui exposição de populações gerais de 2 grandes cidades expostas a violência urbana de maneira muito frequente. Então, a gente tem um risco condicional maior do que das populações visto nesse outro estudo. A gente tem outros estudos de outras populações também que são até maiores do que o nosso risco condicional, tá? A gente tem estudos com riscos condicionais de 15%, 13%, por volta de 10% ou mais frequente, tá? Então, na nossa população aqui que a gente estudou, a gente teve 87% de prevalência de exposição e desses 87%, 11% desenvolveram ao longo da vida, os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. É bastante gente, se a gente considerar que as nossas populações são grandes, né? Como eu falei ali, Rio e São Paulo somados tem mais ou menos 18 milhões de habitantes, né? Então, se a gente pensar que 11% daqueles 87% é bastante gente, né? Então, quando a gente fala aqui por tipo de trauma, e aí sempre relembrando que é importante a gente saber qual foi o trauma dessa população, dessa pessoa, né? Isso a gente está falando em termos populacionais, mas eu quero sempre relembrar da parte clínica da coisa. Quando a gente está avaliando um paciente, quando a gente está atendendo uma pessoa, é muito importante a gente saber a natureza do evento que está gerando o problema. É tão importante que, às vezes, é difícil a gente investigar isso, porque, às vezes, os traumas são tão... as pessoas estão com sintomas tanto de evitação que os traumas eles ficam escondidos. Então, essas pessoas vão se queixar de uma porção de coisas, essas pessoas vão se queixar dos sintomas, muitas vezes de insônia, de ansiedade, e esse trauma a pessoa não vai tocar no assunto. É difícil a gente investigar isso, mas a gente precisa perguntar qual foi o trauma, quando aconteceu e qual foi a natureza do trauma. Muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer isso, tá? Mas a gente, obviamente, tem que ter muita
muita sensibilidade para conseguir, né, fazer isso. Bom, então quando a gente fala em tipo de trauma, né, o evento traumático aqui nesse estudo grande da população geral, a gente tem ali os traumas com riscos condicionais mais altos, são o estupro, com 19% de risco condicional, e você sofrer violência doméstica, né? Você ser espancado pelo parceiro, né? Então, são eventos violentos, né? São eventos de violência interpessoal muito íntima. Isso a gente deve falar, porque a gente vai voltar nesse assunto mais para frente. Então, são eventos que costumam ter riscos condicionais altos, tá? E aqui na nossa população a gente vê algo parecido, tá? Que a gente vê que os traumas que tem, né? Parecido em termos de tipo de evento, mas o risco condicional bem mais alto para os traumas de natureza sexual. Tanto o abuso sexual na infância, com 49%, extremamente gerador de transtorno de estresse pós-traumático, que a gente está falando exclusivamente de transtorno de estresse pós-traumático, a gente não está falando de transtornos de personalidade, de transtornos depressivos, de transtornos de ansiedade. Então, os traumas sexuais são traumas bem graves nesse aspecto, né? É algo assim chocante quando a gente vê esses números, né? Então, essas histórias de abuso sexual na infância e de traumas sexuais nos adultos, elas têm que ser investigadas porque são graves, né? Geram transtornos de estresse pós-traumático relacionados ao estresse com muita frequência, né? Isso aqui é corroborado por outros estudos, tá? Assim, a gente tem vários estudos de outras populações ao longo né, de todo o mundo, onde os traumas de natureza sexual, eles têm um risco condicional bem mais alto. Ficou um pouquinho desconfigurado, peço desculpas aí no slide. Eu quero chamar a atenção que os traumas de natureza sexual, obviamente, que eu já falei, né, tem altíssimo risco condicional, e que todos os traumas de violência interpessoal têm riscos condicionais mais altos do que os traumas de natureza acidental ou os traumas de natureza, de natureza clínica, né? Então, assim, por exemplo, a gente ter uma doença clínica, a gente sofreu um tipo de desastre natural, por exemplo, uma enchente, um terremoto, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala de violência interpessoal 1 a 1, é um trauma potencialmente mais grave, mais traumatizante, com maior chance de desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático, né? O que cai bem mal para nós, né, cuja população é altamente exposta a traumas de violência urbana, como a gente viu anteriormente. Então, os traumas violentos, os traumas de violência interpessoal, eles correspondem a 40% dos casos de TEPs da nossa população, somando todos os traumas que são traumas violentos, né? Então, eles são casos graves, porque tem uma resposta pior ao tratamento, a gente até vai falar sobre isso, são transtornos de estresse pós-traumático, costumam ser crônicos, costumam ser graves, respondem pior ao tratamento. E a gente considera que essa questão da violência é uma violência endêmica na população. Na nossa população especialmente, tem muitas outras populações em que isso também é realidade, mas a gente deve falar que a exposição a traumas violentos é altíssimo na nossa população, e isso gera um número de casos de transtorno de estresse pós-traumático altíssimo também. A gente tem aí uma estimativa, né, de um número alto de pessoas que podem ter o transtorno de estresse pós-traumático ao longo da vida secundário a traumas de violência urbana, né? Violência interpessoal. Então, a gente já falou que a violência interpessoal costuma ter riscos maiores do que os traumas não violentos, os traumas acidentais, os traumas de natureza, os traumas naturais. Quando a gente tem traumas vividos coletivamente, aí a gente está falando, muitas vezes a gente fala dos traumas de natureza, os traumas de desastres naturais, né? Por exemplo, uma enchente normalmente se vive coletivamente, né? Assim, tem uma
região que passa por aquilo, uma comunidade que passa por aquilo, né? Os traumas de natureza violenta, especialmente de violência interpessoal, e aí a gente está falando dos traumas sexuais, dos traumas de violência urbana 1 a 1, assim, né? Costumam ter riscos condicionais comparativamente bem maiores, tá? A gente já falou sobre os traumas de violência sexual, esses traumas são, assim, os paradigmas de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, eles têm risco condicional alto em quase todos os estudos, tá? Já falamos também que os traumas da infância, os traumas de longa duração, quer dizer, quando a gente está falando em trauma na infância complexo, de longa duração, vou pegar o exemplo clássico dos abusos na infância, né? Complexos porque muitas vezes o abuso sexual, por exemplo, na infância, ele não é vivido isoladamente, né? Uma criança que sofre abusos sexuais, muitas vezes ela sofre abusos físicos, negligências, elas sofrem outros tipos de violência também, violência doméstica. Então, e muitas vezes são traumas de longa duração, muitas vezes são abusos que ocorrem ao longo de anos e anos, né? Então, esses traumas de natureza complexa, de longa duração, repetidos, muitas vezes a gente não sabe nem contar quantas vezes, né? Quando a gente vai avaliar um paciente lá no nosso ambulatório, por exemplo, quando eles passaram por algum evento desse tipo, muitas vezes a gente pergunta, tá, muitas vezes não, né? Existem questionários e a gente, né, faz essa avaliação, tá, quantas vezes esse trauma aconteceu com você? Muitas pessoas falam, não sei contar. Aconteceu ao longo de X anos, aconteceu a minha infância inteira, aconteceu ao longo da minha adolescência toda. Então, como é que a gente vai considerar que essa pessoa que passou por esse evento traumático complexo, de longa duração, múltiplas exposições, múltiplos tipos de evento traumático no mesmo pessoa, a gravidade, né, o risco e a gravidade desse transtorno que possivelmente venha a acontecer é muito maior, né? É importantíssimo a gente falar que o apoio social é um fator determinante no desenvolvimento do risco condicional secundário a qualquer trauma. Então, pessoas que têm uma rede de apoio melhor, pessoas que têm melhor nível socioeducacional econômico, pessoas que têm uma aceitação, um apoio, uma receptividade das suas famílias e da comunidade, elas tendem a ter um pouco mais de proteção para desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. Se a gente for falar em traumas violentos, especialmente em traumas de violência sexual, muitas vezes a gente não consegue ver esse apoio nas pessoas, nas vítimas, né? Se fala muito mais nisso hoje em dia, mas as vítimas de violência sexual, elas têm, historicamente, né, muita dificuldade de falarem sobre isso, de serem escutadas, de serem acreditadas, né, e de serem apoiadas. Então, essa questão do apoio social, tanto no nível individual, pessoa a pessoa, mas também no nível coletivo, de comunidade, é muito importante. Sumiu aqui para mim a possibilidade de passar slide. Será que vocês podem colocar aqui para mim? O moderador pode me ajudar aqui? Apareceu, obrigada. Bom, então, sabendo, né, assim, que os riscos condicionais de TEPT, eles são influenciados diretamente pelo tipo de trauma, que a gente tem riscos condicionais diferentes, que a gente tem apresentações clínicas diferentes, gravidade diferente, uma trajetória de sintomas diferentes. E isso é presente em todas as amostras, em vários locais, em vários tipos de população. Será que a gente tem... como é que a gente vai explicar, né, essa influência do tipo de trauma no risco condicional? Será que temos aí fisiopatologias diferentes? Será que a gente tem... É só secundário o risco diferente de exposição? Por exemplo, a nossa população tem um risco condicional mais alto porque ela é mais exposta a eventos de violência? Ou a gente tem algum outro fator que influencia nisso? Fisiopatologias diferentes? Tratamentos devem ser diferentes? Porque se a gente tem um tipo de transtorno de estresse pós-traumático secundário aos eventos de violência urbana, são diferentes dos riscos condicionais e dos sintomas secundários a traumas de natureza acidental, por exemplo. Será que isso implica em classificações diferentes, tratamentos diferentes, abordagens diferentes? É isso que a gente vai falar aqui nos próximos slides. Então, se a gente for ver que aqui a gente tem um estudo mostrando 3 tipos de trauma
civis, tá? Isso é importante a gente chamar para a população civil, chamar atenção para isso, porque uma boa parte da literatura de transtorno de estresse pós-traumático é realizada, de estudos, é realizada com veteranos de guerra. Tradicionalmente, a literatura de transtorno de estresse pós-traumático lida com esse tipo de população. De uns anos para cá, de algumas décadas para cá, poucas décadas para cá, os traumas civis estão sendo muito mais estudados. Então, a gente está falando aqui dos traumas dos traumas acidentais, traumas de acidentes automobilísticos, morte de ente querido e abuso sexual na infância. Então, a gente tem ali 3 tipos de trauma. Dois deles são traumas considerados não violentos, assim, sem ser violência interpessoal, e um deles de violência interpessoal importante. E aí a gente vê de acordo com o tipo de sintoma que cada linha apresenta, né? Por exemplo, esse aqui que é a linha pontilhada de abuso sexual, a gente tem muito mais traumas ali de evitação, de cognições negativas, do que, por exemplo, os traumas de natureza de acidentes automobilísticos. Tem muito menos esse tipo de sintoma. Então, as trajetórias de sintomas, trajetórias de apresentação clínica são diferentes de acordo com cada tipo de evento que a pessoa passa. Então, será que isso implica para a gente, isso traz para a gente aí questionamentos, né? Será que as fisiopatologias de desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático são diferentes? Já que a gente tem muito mais, por exemplo, sintoma de evitação em um do que, e tem muito mais sintoma de hiperestimulação em outro. Será que isso tem a ver com o tipo de tratamento que a gente vai fazer para cada paciente também, secundário a cada tipo de trauma? Esse questionamento fica, a gente ainda não consegue explicar tudo isso, né, os estudos estão acontecendo e cada vez a gente descobre um pedacinho de informação, né, mas a gente cada vez mais pensa que, sim, cada tipo de trauma pode ter uma influência diferente, não só na resposta e no prognóstico, mas também no formato, na fisiopatologia da doença. Outra forma da gente ver essa diferença, né? A gente está vendo aqui a diferença entre traumas intencionais, aí de natureza violenta, e traumas não intencionais, acidentais. Por exemplo, um desastre natural, um trauma de natureza acidental, muitas vezes um trauma de causa médica, um problema de saúde. Então, a gente está vendo aqui as trajetórias de sintomas. Por exemplo, essa vermelhinha aqui são os traumas intencionais. A gente vê que eles ao longo dos meses, né, que a gente no final de 12 meses após o trauma, a gente tem muito mais sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, prevalência de transtorno de estresse pós-traumático, do que os traumas não intencionais. Que muitas vezes a pessoa passa por vários sintomas aqui no início, mas ao longo dos meses ela vai melhorando. Então, também esse formato de apresentação dos sintomas, né, influencia, né, como é que a gente vai avaliar esses pacientes? Então, é muito importante, né, assim, a gente saber que cada paciente vai ter uma trajetória nos seus sintomas, né? Por exemplo, a gente não pode considerar a mesma coisa no tratamento, por exemplo, de uma pessoa que passou por um evento de violência interpessoal, de um evento vivido coletivamente, um evento que teve mais apoio social, enfim. Então, será que será que a política de saúde tem que ser diferente também? Será que essas pessoas que passam por traumas intencionais, por traumas de violência interpessoal, têm que ser olhadas de uma outra maneira? Né? Então, isso é algo que a gente realmente deve pensar, né? Quando a gente fala, a gente tem os dois lados, né? A gente tem aí o lado das doenças, dos transtornos psiquiátricos secundários a eventos traumáticos, mas também a gente tem das recuperações, né? Da resiliência, do crescimento pós-traumático. Então, a gente vê que também no crescimento pós-traumático, a gente vê diferenças entre os tipos de trauma, né? Então, traumas que geralmente envolvem uma recuperação melhor, essas pessoas podem ter crescimentos pós-traumáticos mais frequentemente, né? Cada tipo de trauma influencia uma área diferente no funcionamento também, sabe? Na parte de relacionamentos interpessoais, na parte de profissional, na parte de saúde física, né, de apoio social. Então, cada um trauma diferente influencia áreas diferentes também de funcionamento. Então, também interferem na qualidade de vida de maneiras diferentes.
E aí, obviamente, a gente pode pensar, será que a gente tem que fazer uma abordagem psicoterápica também distinta, sabendo que tipo de área psíquica está envolvida mais em cada tipo de trauma, né? Então, as estratégias de terapia também têm que ser determinadas, também têm que ser pensadas individualmente de acordo com cada trauma, cada tipo de trauma do indivíduo. A gente pensa, isso ainda não é uma coisa que a gente tem como determinar, né, quais são os mecanismos que determinam os sintomas e que determinam as recuperações, né? Mas a gente pensa que a regulação emocional está diretamente envolvida nesse processo. Então, cada tipo de trauma também mostra diferentes alterações, diferentes impactos na regulação emocional. Traumas interpessoais tendem a ter uma desregulação emocional maior. E se a gente for pensar no trauma interpessoal de natureza sexual, especialmente os traumas na infância, esses sim têm maior risco de desregulação emocional, porque a pessoa já vai crescer, né, já vai formar a sua personalidade, as suas relações interpessoais todas após esse evento. Então, bastante difícil, né, se a gente for pensar. Então, será que os traumas, eles mudam características pessoais? Será que eles predispõem as pessoas, né, a não só os transtornos relacionados ao estresse, mas também a outros transtornos, também influenciam diretamente nos relacionamentos interpessoais de uma forma geral? E aí pensar em como intervir. Como é que vai fazer uma intervenção para esse paciente, para essa pessoa que passou por tantos traumas, especialmente os traumas na infância? A gente sempre fala isso, tá? Gente, só desculpa, realmente eu estou trazendo mais pergunta do que resposta, né? Mas é o que a gente tem realmente na literatura e no conhecimento que a gente tem. E a gente trabalha com a pesquisa sobre transtornos relacionados ao estresse no nosso laboratório, mas nós somos clínicos também, a gente também atende os pacientes, então a gente tende a usar muito essas informações na avaliação clínica, tá? Acho que é uma coisa que a gente sempre quer transportar, né, assim, da literatura, do estudo de ciência, tanto de ciência básica quanto de populacionais, para a clínica, para a vida real, né? Então, isso aqui tem uma relação direta com o tratamento de pacientes, com a avaliação de pacientes. Então, a gente souber que tipo de trauma que ele passou, quantos foram, como é que aquela pessoa respondeu àquele trauma, qual é o nível de apoio social que ela tem. Isso interfere muito na forma de tratamento, na forma de intervenção que a gente vai ter. Tá? Quero lembrar isso porque a gente está mostrando vários estudos aqui, alguns deles muito complexos, né? Mas no final das contas a gente consegue ver a utilidade final na clínica. Né? Tá? Então, novamente, assim, relembrando que os traumas de natureza violenta, os traumas de violência, especialmente os traumas de violência sexual, eles não só têm maior risco de TEPT, mas eles têm maior gravidade dos sintomas, pior resposta ao tratamento, tendem a ser mais crônicos, tá? E aí, se a gente pensa, também tem perfil de comorbidades diferentes, né? Tanto comorbidades psiquiátricas quanto clínicas. Então, como a gente faz, né, para tentar intervir, né, nas pessoas que passaram por diferentes tipos de traumas, especialmente os traumas de natureza violenta e de violência sexual, né? Será que a gente tem que pensar também na reexposição? Porque essas pessoas que passam por traumas ao longo da vida, elas têm uma tendência a se reexpor. A gente não sabe se é porque eles têm fatores de risco prévios que predispõem a um alto número de exposições, de tipos de exposições, ou se algumas coisas no comportamento, na regulação emocional, nos relacionamentos interpessoais também alteram essa forma de exposição. Será que essas pessoas ficam mais sensibilizadas a cada trauma que acontece, esse efeito cumulativo do número de tipos de trauma, número e tipos de trauma? Será que isso já sensibiliza essa pessoa a reagir pior aos traumas subsequentes, né? Então, isso tem uma implicação direta no diagnóstico e tratamento. Ele cortou aqui um pedacinho, mas deu para entender. Bom, novamente eu vou falar sobre os traumas de violência sexual. Eu acho que esses traumas, eles são extremamente prevalentes, muito mais prevalentes do que a gente acha, né? São traumas que ainda são vistos, né, de um jeito
muito complicado, né? A gente fala muito mais sobre isso hoje em dia, várias pessoas, até públicas, vêm falar sobre isso, se expor para tentar melhorar tudo que a gente tem relacionado a isso, por exemplo, sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha, julgamento, né? Até devo falar que, muito recentemente, no nosso país e em outros países também do mundo, houve uma mudança na lei do estupro, né? Ser considerado estupro. Até muito pouco tempo atrás, a gente precisava ter, obrigatoriamente, sinais de luta, né? de violência, para você, no exame de corpo de delito, por exemplo, a gente teria que ter esses sinais. Mas muitas pessoas, isso aqui é algo que a gente não vai ter tempo de falar assim, profundamente hoje, mas muitas pessoas têm reações peritraumáticas, quer dizer, durante o evento traumático, elas têm reações peritraumáticas piores, mais graves, como, por exemplo, a dissociação e a imobilidade tônica. Então, algumas pessoas ficam paralisadas, né, durante um trauma. E isso é especialmente verdadeiro nos traumas de violência sexual. Tá? A intensidade, a frequência de imobilidade tônica, onde o paciente, a pessoa, o indivíduo fica paralisado, não tem controle sobre as suas funções motoras, e aí por isso muitas vezes não luta, não briga, não reage, né? Isso traz uma porção de sentimentos ruins para a pessoa e julgamentos externos, né? Então, assim, a pessoa pode se culpar, poxa, por que eu não reagi, por que eu não briguei, por que eu não gritei, por que eu não bati, né? Porque não conseguia, de fato. E o pior, apoio social, porque alguém pode julgar, poxa, por que você não gritou, por que você não reagiu, por que você não brigou, né? E aí muitas vezes julgam, mas será que então foi de fato uma violência? Será que essa pessoa não consentiu? A gente está falando aqui de violência sexual, né? Então isso tende a piorar ainda o apoio social de uma pessoa que já está se sentindo isolada, sozinha, violentada, e isso pode piorar ainda a gravidade do transtorno, o risco de desenvolver o transtorno, a gravidade do transtorno e a resposta ao tratamento. A gente está falando aqui de um estudo do nosso grupo também, né, falando dos traumas na infância, a gente já falou sobre isso, quanto mais precoce o trauma, mais grave a comorbidade, mais grave o transtorno de estresse pós-traumático, maior associação com sintomas psicóticos, que isso indica também gravidade dos sintomas, né? E a gente pensa, será que as hipóteses para explicar isso, será que a gente tem alterações do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, hipotálamo-pituitário adrenal nos traumas mais precoces, nos traumas na infância, alterações estruturais cerebrais, isso a gente consegue ver em alguns estudos, ainda com populações um pouco pequenas, a gente consegue ver desregulações de vias dopaminérgicas, alterações estruturais cerebrais, formas diferentes do nosso corpo, de fato, ali reagir ao tipo de trauma, né? Então, a gente tem que considerar, saber, estudar o tipo de trauma, entender, para a gente poder intervir melhor com esses pacientes, com esses indivíduos, né? Novamente aqui falando também dos traumas precoces, dos traumas na infância, né? As crianças que sofreram maus tratos, né, que sofreram abusos físicos e sexuais ao longo da vida, ao longo da infância. Mesmo na infância e adolescência, você já tem uma mudança no risco de transtorno de estresse pós-traumático. Quanto mais precoce, aqui a gente, não sei se ficou um pouquinho pequenininho, mas a gente vê, por exemplo, na infância precoce, abaixo de 5 anos, o risco chega ali a 80%, né? Na adolescência, a gente chega a 30 e poucos por cento, 38%. Então, mesmo durante a infância e adolescência, quanto mais precoce é o evento traumático, maior risco de transtorno de estresse pós-traumático, maior risco de depressão. A gente está falando aqui também, nesse estudo aqui, eles também veem o risco de depressão. Então, a gente pensa, quanto mais precoce, e aí aqueles eventos do desenvolvimento cerebral, será que eles estão impactados? Será que o formato de desenvolvimento cerebral está impactado pelos traumas na infância? A gente tem alguma alteração estrutural também no cérebro, não é só uma alteração psíquica posterior, quando a gente pensa num paciente adulto, né? E aí a gente pensa,
crianças que foram expostas a traumas muito precocemente, ela acaba tendo risco maior de exposição a outros traumas. Recentemente, no DSM-5, um dos critérios que foi incluído para diagnóstico de TEPT foi a adoção de comportamentos de risco, a adoção de comportamentos impulsivos e de exposição a outros eventos, de se colocar em risco, né? Isso parece muito contraditório para uma pessoa que tem um evento traumático e tem sintomas possivelmente de evitação. No entanto, é muito frequente, é bastante frequente, nos traumas precoces, um desenvolvimento de uma forma de comportamento que predisponha à exposição. Então, são pessoas que têm comportamentos impulsivos, instáveis, irritabilidades, estão mais expostos a eventos acidentais e de violência interpessoal também. Então, é muito complexa essa relação do tipo de trauma, da forma como que a pessoa reage e do desenvolvimento de transtornos subsequentes. Então, a gente já falou aqui, ao longo, só fiz um resumo aqui, né? A gente já falou que pode ter, de repente, alterações estruturais funcionais cerebrais de acordo com cada tipo de trauma e também com a idade do trauma. A desregulação emocional, que acontece principalmente nos traumas precoces, mas que pode, dependendo do tipo de trauma, isso acontece. As reações peritraumáticas são diferentes, então, se a gente pensa em dissociação peritraumática, mobilidade tônica peritraumática, que são reações peritraumáticas piores, com pior prognóstico, com maior risco de desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. Cada trauma tem uma forma, um perfil diferente de reação peritraumática, né? Será que a gente tem mecanismos imunológicos, metabólicos, toda essa cadeia, a gente falou ali do HPA, toda essa cadeia metabólica e imunológica também está alterado? Eu não coloquei aqui, mas também existem estudos sobre alterações até genéticas ali, de epigenética, né? Você teria, em traumas mais precoces, você teria uma modulação epigenética através de metilação de bases nitrogenadas, mudando também o formato, a forma de exposição de determinados genes, e isso seria transmitido para as gerações seguintes. Então, a gente tem uma alteração profunda, e é muito interessante e assustador a gente pensar que um evento externo, né, um ato de violência externa de uma outra pessoa, violência interpessoal, tem uma influência tão importante, tão profunda, né, na nossa natureza, na natureza das pessoas, e pode ser transmitido para as gerações futuras. Então, uma pessoa que, de repente, nasceu, nem passou por evento traumático ainda, ela já pode ter uma herança, dependendo do que aconteceu com as gerações anteriores. Então, isso, sim, é algo extremamente importante da gente pensar, né? Da gente pensar que uma coisa de fora, uma coisa causada por outro, diretamente ou indiretamente, pode ter esse impacto sobre nós, né? Mas, assim, não se conhece ainda, não se determina, a gente imagina que seja muito mais complexo do que isso. Bom, o que a gente não sabe uma porção de coisas. Eu mostrei para vocês aqui um monte de dúvidas, um monte de hipóteses, um monte de pensamentos, enfim, estudos diferentes que parecem um monte de pecinhas dos seus quebra-cabeças, né? Mas o que a gente sabe? Quais são os fatos? A gente sabe que existe uma prevalência de violência interpessoal no nosso país, especificamente altíssima, né? Então, se a gente pensar aqui que o Brasil está ali com 26 homicídios por 100 mil habitantes, todos os outros países aqui têm, no máximo, os Estados Unidos já tem 6 aqui, né? A gente tem uma prevalência enorme ali de violência interpessoal, de violência urbana. A gente tem uma prevalência gigante de violência familiar doméstica, né? Então, assim, 56% já conhecem um homem que já agrediu a parceira e 54% conhecem uma vítima de violência doméstica. Esses dados são subestimados, quero deixar isso bem claro. Os dados sobre violência doméstica no país são subestimados porque as pessoas não falam, né? Eu acho que é interessante, né? Até tem algumas correntes aí na internet que falam assim, todo mundo conhece uma mulher que já foi abusada ou violentada, mas ninguém conhece um abusador ou um estuprador, né? Então, onde é que estão essas pessoas, onde estão essas informações, né? A gente tem, no Brasil, isso aqui em 2012, né? Não sei como é que está hoje em dia, 44% de casos de homofobia letal aqui no Brasil, então violência interpessoal.
a gente tem acidente de trânsito e isso é uma coisa endêmica aqui no Brasil, assim, gravíssimo a questão dos acidentes de trânsito aqui no Brasil. A gente tem um número de estupros gigantescos, tá? Assim, altíssimo. A gente não está falando aqui só das violências sexuais contra as mulheres adultas, mas também meninas até 12 anos, né? Então, assim, muito alto. Tudo bem que tem, talvez, um fator de aumento da notificação, mas eu ainda acho, quer dizer, não sou eu que acho, né? Enfim, a comunidade toda científica entende que isso ainda é extremamente subnotificado, né? Então, os dados de violências sexuais são possivelmente, os dados populacionais que a gente tem, possivelmente muito maiores do que a gente tem de registro, né? Então, o que a gente tem aqui, né, assim, o que a gente sabe é que uma das coisas que interfere, a única coisa que interfere diretamente, a única coisa que a gente sabe exatamente é que quanto maior a exposição, quanto mais frequente a exposição e a exposição a traumas violentos, muito maior o risco de transtorno de estresse pós-traumático e outros transtornos, né? Então, o que a gente sabe é que a melhor coisa é realmente evitar a exposição. É prevenção primária de exposição. É a única coisa que a gente tem de certo na literatura de estresse pós-traumático, é isso. É prevenir exposição. Especialmente os traumas violentos interpessoais, que são traumas potencialmente preveníveis. Alguns traumas a gente não consegue prevenir tanto assim. Se a gente pensar nos traumas de natureza acidental, traumas de doença, de natureza clínica, doenças clínicas, e traumas naturais, de desastres naturais, esses a gente tem muita dificuldade de prever. Ou de impedir, né, de prevenir. Mas os traumas de natureza violenta, esses sim são preveníveis. E esses sim são os mais graves, esses sim são os mais causadores de transtornos de estresse pós-traumático e outros transtornos psiquiátricos. Então, esses sim a gente tem que evitar, fazer prevenção primária de exposição. Essa é a única coisa que a gente tem com muita certeza, né? Felizmente, a gente ainda não consegue fazer isso tão bem, mas gostaria bastante, né? E, assim, na verdade, esses slides são muito recentes. Eu fiz esses slides agora porque eu imaginei que todo mundo ia pensar em transtorno de estresse pós-traumático nos tempos de pandemia, né? É o que eu tenho escutado de perguntas, é o que eu tenho escutado de comentários, de dúvidas. E aí eu devo dizer que também a gente tem mais dúvidas do que respostas nesse tipo de trauma, né? Primeiro porque, assim, a pandemia que a gente está vivendo hoje em dia é algo sem precedentes nas últimas gerações, né? Talvez tenha havido pandemias semelhantes há muito tempo atrás. Eu coloquei aqui umas fotinhas ali da gripe espanhola. Mas a gente pode considerar a pandemia como um trauma complexo. A definição de trauma complexo é um trauma onde você tem múltiplas exposições seguidas por um tempo longo, por um período de tempo longo, e formas diferentes de exposição. Então, se a gente pensar numa pandemia como a gente está vivendo agora, a gente tem a exposição direta, a gente pode ser uma pessoa que teve a doença, a gente pode saber sobre a doença de um ente querido, a gente pode sentir o medo de morrer, a gente pode sentir o medo de perder alguém, a gente tem também os traumas relacionados ao isolamento que a gente precisa fazer, a gente tem traumas relacionados às imagens que a gente vê. Se a gente for pensar em profissionais de saúde, a gente tem aí N mil traumas, enfim, secundários a essa questão da pandemia, da exposição profissional. Então, assim, a gente pode considerar talvez que essa pandemia seja um trauma complexo. No entanto, é um trauma vivido coletivamente. É um trauma onde tende-se a ter assim, a convivência com outras pessoas, não diretamente quem está isolado, mas, enfim, é uma consideração a ser feita, né? A gente tem algumas informações de epidemias anteriores, prévias, né? Então, a epidemia de SARS aqui, que foi uma síndrome respiratória aguda secundária à infecção viral também, não teve tanta letalidade quanto está tendo a epidemia do Covid-19, mas foi uma epidemia muito importante para também o estudo desses sintomas, dos problemas psiquiátricos secundários a eles, né? Então, muitos estudos, muitos deles são das populações do Oriente, né, das populações da China, basicamente,
temos alguns dados aqui, 58% mais ou menos tinham transtornos psiquiátricos logo após a alta. Esses são de pacientes que precisaram de hospitalização, tá? Só que desses pacientes que precisaram de exposição, 30 meses após a alta, 33% deles ainda tinha algum diagnóstico pelo DSM-4. Então, assim, não é só uma coisa aguda após a alta, né? Assim, muito tempo depois, essas pessoas ainda tinham transtornos psiquiátricos secundários a isso. Um quarto desses 33% era de transtorno de estresse pós-traumático. Nessa epidemia, os profissionais de saúde tiveram ali, aí tem vários estudos, e aí a gente tem de 30% a 75% com relatos de algum transtorno psiquiátrico diagnosticado pelo DSM. A gente não está falando de um sentimento ou de um sintoma, né? A gente está falando de um transtorno com diagnóstico. Então, é uma prevalência altíssima, altíssima, né? E aí, a gente fala também que 25% dos pacientes, todos, e aí a gente não está falando só dos pacientes que foram internados, mas dos pacientes que tiveram a doença, precisaram de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico subsequente, né? Então, assim, imagina-se, né, que uma doença desse tipo, uma epidemia desse tipo, tenha uma influência direta sobre a saúde mental das pessoas. Diretamente sobre o Covid-19, como é uma doença ainda muito recente, muito nova, talvez não se tenha ainda tantos estudos de longo prazo. Obviamente, a gente nem vai conseguir ter isso agora por causa do tempo que tem a doença, né? Mas na China, onde começou tudo isso, tem muitos estudos já, tanto de população geral quanto de profissionais de saúde. E a gente vê que sintomas de transtorno de estresse pós-traumático na população geral, isso é prevalência de um ponto no tempo, então não é a prevalência lifetime, né? Não é a prevalência ao longo da vida. De 7%, então é uma prevalência alta, tá? Porque sintomas de 7% num dado momento do estudo, né, é uma prevalência relativamente alta, né? A população geral, isso aí eu coloquei através de questionário anônimo, desconfigurou aqui um pedacinho, tá? A população geral tinha ali 48% de pessoas com sintomas depressivos e 22% das pessoas com sintomas de ansiedade. Então, se a gente for pensar, não são só os pacientes que tiveram a doença que passam por isso, né? A população como um todo, só de estar exposto às informações, de perder gente, de ter medo, essas pessoas estão diretamente afetadas também, né? Os pacientes, né, as pessoas que tiveram de fato a doença, elas têm mais ou menos mais de 40% com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, então essas pessoas estão em risco muito maior, faz um certo sentido, né? Mas é legal a gente saber o dado. E profissionais de saúde. Essa população é, assim, uma população de grande risco, né? Porque estão expostos não só como pessoas, estão expostos com medo, perdem pessoas, ficam doentes, estão isolados e, além de tudo, tem a exposição profissional. Então, elas têm, assim, as 4 formas de exposição que a gente pode ter de um evento traumático, esses profissionais estão expostos dia a dia. Então, já falamos aqui rapidamente, fatores de risco são as mulheres, isso é um fator de risco também para transtorno de estresse pós-traumático secundário a outros traumas, né? O grau de exposição, então, se a gente pensa que, assim, doentes que precisaram de internação, doentes que ficaram só doentes, ficaram nas suas casas, pessoas que tiveram familiares que tiveram a doença, pessoas que não tiveram familiares que tiveram a doença, mas ficaram sabendo sobre todo o resto do mundo, profissionais de saúde. Então, o grau de exposição, isso também interfere diretamente no risco de transtorno de estresse pós-traumático. E uma população, dentro da população de risco, que é profissional de saúde, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, eles têm uma gravidade até maior, porque eles estão, assim, muito diretamente relacionados aos pacientes. Então, são fatores de risco, tá? Mas, isso que eu gostaria de falar, eu sou uma otimista, apesar de trabalhar com trauma, trabalhar com as histórias difíceis das pessoas, né? Eu tendo a ver sempre o outro lado também. E o outro lado é bonito, né? O outro lado é um lado de resiliência, de resposta, de habilidade de lidar, de empatia, de senso de comunidade, de se apoiar. Muitas vezes, essas pessoas que passam por traumas, aí a gente está falando de traumas vividos coletivamente, né? A pandemia, se a gente for pensar, está todo mundo vivendo junto. Obviamente, com graus de exposição diferentes, lógico, né? Tem gente que está conseguindo fazer um isolamento social melhor, tem gente que teve a doença, tem gente que tem familiares que ficaram graves ou perderam familiares. Então, é tão importante a gente pensar
que existe esse outro lado, e esse outro lado ele é possível. Né? Então, a gente tem estudos também mostrando, já sobre o Covid-19, do crescimento pós-traumático após a doença, após a pandemia. Então, tem comunidades que estão muito mais unidas, que se apoiando. As pessoas estão cuidando muito mais das suas próprias saúdes. Tem pessoas que ficaram mais ligadas espiritualmente ali nas suas fés, nas suas religiões. A gente consegue ver, né, assim, uma reestruturação, uma resposta positiva após tantas dificuldades, tantas situações difíceis, tristes. Então, a gente espera que também aqui na nossa população do Brasil a gente veja esses dois lados. Infelizmente, a gente vai ter muita gente que vai sofrer com transtornos mentais pós-pandemia. Isso, infelizmente, a gente não vai conseguir fingir que não vai acontecer. A gente tem que estar atento a isso, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse outro lado também. Aí as recomendações que a gente tem de saúde mental, essas recomendações são recomendações que foram vistas em outras epidemias prévias, mas também nessa epidemia atual em outras populações, enfim, né, se preparando para isso, né, tentar estipular estratégias de reforço da resiliência individual e coletiva. E isso é claro que é agudamente difícil da gente fazer, mas se a gente estimular ali o apoio social, se a gente estimular a empatia, se a gente estimular a resposta pessoal a cada uma dessas coisas, a gente pode ter talvez um resultado assim menos pior secundário a essa pandemia, né? Existe esse termo não existe, tá? Assim, eu meio que criei, que a gente tem que ter uma vigilância psiquiátrica, assim como a gente tem uma vigilância epidemiológica para as doenças infecto-contagiosas, a gente tem que ter essa vigilância psiquiátrica, não só para relatar os transtornos e os sintomas, mas também para a gente monitorar pessoas de alto risco, né? Identificar esses indivíduos de alto risco, monitorá-los, apoiá-los, identificar os casos precocemente, né? Então orientar o tratamento desses pacientes, se eles vierem a ter sintomas precocemente, ouvi-los, né? É muito importante também a gente evitar o alijamento social, a estigmatização das pessoas, não só das pessoas que tiveram a doença, porque o que a gente tem visto nessa pandemia, algumas vezes, em alguns estudos e também na vida real, na clínica, né, que as pessoas que tiveram a doença ou que trabalham, por exemplo, profissionais de saúde, muitas vezes estão chegando às suas casas e sendo estigmatizados, eles estão sendo isolados dentro das suas próprias famílias, só porque eles, de repente, já tiveram a doença ou saem para trabalhar e têm contato com, enfim, um possível contato com pessoas contaminadas e tal. Então, também a gente tem que evitar essa estigmatização e esse isolamento. Apesar de ter um isolamento social físico necessário, essas pessoas não precisam estar sozinhas, né, emocionalmente, né? E aí a gente relembrar das populações especiais, das populações de alto risco, e a gente está falando aí das populações, tanto dos pacientes que tiveram a doença, que foram isolados por conta da doença, dos pacientes que foram internados e dos profissionais de saúde. E quando a gente fala dos profissionais de saúde, a gente não está falando só dos médicos, enfermeiros, a gente está falando de todo uma gama de pessoas que trabalham com saúde nos hospitais, no atendimento a pessoas, na identificação, agentes de saúde, pessoal da limpeza, segurança, todas essas pessoas que estão envolvidas no tratamento de indivíduos com o Covid-19, elas são populações que precisam ser olhadas, escutadas e apoiadas. Tá? Então, acho que era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Tentei correr um pouquinho, que era muita informação, e eu acho que a gente tem algumas perguntas. Eu acho que o professor Alexandre vai me ajudar aí na elaboração dessa discussão, dessas perguntas. Não sei como é que eu vou fazer. Doutora Mariana. Oi, Fátima. Tudo bem? Tudo bem. O professor Alexandre está com problema de câmera, então eu vou passar as perguntas para a senhora. Tá ótimo. Tá. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Um minutinho só. Olha, nós temos algumas perguntas aqui. Temos a da Giliene Souza, e ela diz que está muito grata por estar participando da palestra, né? E que ela faz parte de um projeto de pesquisa na Fiocruz, onde
fazem o diagnóstico e tratamento de pessoas com TEPT. Então, ela tem duas perguntas. Esse medo relacionado à contaminação do vírus pode ser entendido como evento traumático? É um questionamento que todo mundo que trabalha com isso está tendo, né? Assim, porque muitas dessas pessoas têm o risco real de contaminação, né? Assim, estão expostas, trabalham com isso, estão saindo de casa, etc. Mas outras pessoas estão sendo expostas através da mídia, né? Através das notícias, através dos noticiários, das imagens, das informações que a gente recebe externamente. Então, depende muito do grau de exposição, né? O risco de exposição ao vírus, ele é diferente para cada uma das pessoas, mas se a gente for pensar numa pandemia, está todo mundo em risco, está todo mundo exposto. Então, a gente tem pensado em considerar isso um tipo de evento traumático. Apesar de o DSM-5 não considerar a exposição midiática, a exposição através de veículos de comunicação como um possível evento traumático, isso está explicitado no texto do DSM-5, que eles não consideram a exposição através de meios de mídia um tipo de evento traumático, não consideram, mas como se a gente for pensar que a gente não está exposto só à mídia, a gente está exposto ao risco de contágio também, de contaminação, eu acredito que sim. Está aí uma literatura e está aí uma resposta que eu não posso dar diretamente, porque está tudo muito novo, né? Começando. Espero que eu tenha esclarecido. Mas a Juliene, ela também pergunta quais sinais da criança podemos perceber que podem ser índice de TEPT infantil. Tá, assim, na criança, bom, eu não sou também especializada em infância, quero deixar claro, né? Mas assim, na infância, especialmente nas crianças menores, cuja linguagem ainda não está muito bem desenvolvida, muitas vezes a gente vai ver isso no comportamento, né? Algumas crianças podem apresentar alterações de comportamento tanto para fora, né? Assim, explosividade, irritabilidade, agressividade, alterações de sono, alterações de humor, alterações de apetite, quanto para dentro, né? Assim, então, crianças podem ficar mais isoladas, mais tristes, com menos interesse nas atividades que costumam ter. Então, muitas vezes nas crianças são as mudanças de comportamento. Nas crianças mais velhas, maiores um pouquinho, elas conseguem expressar, né? Conseguem expressar sentimentos, conseguem falar sobre o que estão sentindo, a gente consegue ouvir, né? Entender melhor. Mas nas crianças menores, muitas vezes, são alterações de comportamento mesmo, né? Obrigada. O Fabrício Caruso, ele pergunta assim, é descrita a influência de trauma de abuso sexual como influência parcial ou total na escolha da sexualidade do indivíduo abusado? Olha, esse tema também ele é bastante complexo, tá? Eu não conheço assim, estudo especificamente sobre a escolha de sexualidade, né? Na verdade, eu nem penso que seja exclusivamente uma escolha. Mas a gente tem informações, a gente tem dados de estudo e clínicos de que muitas vezes, por exemplo, mulheres abusadas na infância, adolescência, tendem a ter muita dificuldade, até porque tem uma evitação importante de se relacionarem com homens, né? Então, isso pode ter muito a ver com a questão da evitação, né? Imagina-se que tenha isso. Agora, da orientação sexual em si, eu não vou poder dar grandes informações, realmente não conheço essa literatura especificamente. Sim, o Fabrício, ele completa aqui, questionando, uma menina abusada sexualmente por um homem torna-se fóbica em relação ao falo? Com isso, ao surgir as demandas sexuais próprias do desenvolvimento, esta pode ter tendência a exercer sua sexualidade com outra mulher, como evitação fóbica do falo? A gente já até falei, né, sobre isso, né? Assim, como algumas mulheres que foram abusadas anteriormente por homens podem ter sintomas de evitação das relações sexuais heterossexuais, né? A gente pode imaginar que talvez elas venham a ter uma tendência ou uma possibilidade de expressar a sexualidade de uma outra maneira, né?
de repente, com outras mulheres, ela se sinta mais à vontade. Novamente, eu estou falando que não tenho esses dados concretos de literatura, tá? Então, eu estou falando assim do que a gente imagina, do que a gente vê na clínica, e de alguns dados, enfim, que a gente encontra, mas não é uma coisa que eu possa determinar para ele. A Flamine, ela pergunta se houve alguma dosagem de hormônio em pessoas que reagiram melhor ao TEP. Exemplo, testosterona, estrogênio, irisina. Então, existem vários estudos com dosagens de hormônios, com dosagens de outros componentes da cascata inflamatória. Existem vários estudos de metabolismo, endocrinológicos, metabolômicos. Então, existem vários estudos com isso, sim. Tanto das pessoas que tiveram transtorno de estresse pós-traumático comparado com controles, quanto as pessoas que tiveram pacientes que responderam melhor ao tratamento e pacientes que responderam pior ao tratamento. Realmente tem muito dado sobre isso, mas ainda, infelizmente, a gente não tem uma resposta, um biomarcador, talvez seja isso a pergunta dela. Né? Existe um biomarcador de transtorno de estresse pós-traumático? Existe uma dosagem de alguma coisa, de algum hormônio, de alguma substância que a gente possa determinar como biomarcador? A gente ainda não tem esse biomarcador. Estudo tem muito, tem vários estudos, com cortisol, com outros hormônios, com várias substâncias. Então, sim, estudos tem, mas ainda não tem um biomarcador determinado. Certo. Ela faz uma outra pergunta aqui. O grupo de pesquisa poderia realizar uma pesquisa conjunta com o grupo do Alzheimer quanto à dosagem de irisina, receptores de insulina? Talvez a resposta seja o teor hormonal como protetor cerebral. Essa questão da irisina está muito, já está muito mais estudada realmente na questão cerebral relacionada aí a demências, né, a transtornos cognitivos. Eu, por acaso, trabalho lá no CDA também, trabalho com os idosos, e a gente sabe que isso na parte de neurodegeneração está muito mais bem determinado, né? Quem sabe, poderia até ter alguma coisa desse tipo. Sim, hoje em dia pensa-se muito no transtorno de estresse pós-traumático como uma doença que envolve o organismo como um todo, especialmente as vias metabólicas, endocrinológicas e metabolômicas, tá? Então, isso é uma coisa que a gente realmente tem muito mais na literatura agora. Mas eu acho que a gente ainda está no início, assim, a gente ainda está num processo de identificar essas vias, né? Então, assim, todo estudo vai trazer uma pecinha nova aí nesse quebra-cabeça grande, né? Obrigada. O Tiago Rocha, ele pergunta se um adulto que passou o TEPT ocasionado de um abuso infantil pode desenvolver uma adicção sexual? Então, tudo pode, né? Assim, se a gente for pensar em termos de indivíduo, né? Assim, mas existem, como eu falei até no finalzinho da palestra, né? Que tem agora recentemente foi não identificado, porém reconhecido no DSM, na classificação diagnóstica, esse possível sintoma de exposição, de aumento da exposição, né? Então, até relativamente pouco tempo atrás, o que se pensava do transtorno de estresse pós-traumático das pessoas que viveram traumas é que elas seriam pessoas que se isolariam ou tipicamente evitariam, seriam pessoas evitativas, né? No entanto, existem pessoas, especialmente nos traumas precoces, que desenvolvem formatos de apresentação, formas de apresentação que se expõem muito mais. Então, existem pessoas que fazem comportamentos, que assumem comportamentos de risco, assumem comportamentos de exposição sexual promíscua, e essa palavra eu não gosto, mas foi a que me veio na hora, mas assim, um comportamento sexual de exposição impulsiva. Então, sim, algumas pessoas se expõem muito mais após passarem um evento, em vez de evitarem, passam a ser pessoas que se expõem mais. Obrigada. É possível, perguntou. Sim. Para terminarmos, nós temos duas perguntas aqui da Jusley Anjos. Ela pergunta quais as pesquisas que poderiam ser realizadas, buscadas, para entender melhor a possibilidade
de afetamento genético no caso de exposições a eventos? Na verdade, Traumáticos. essas pesquisas elas já existem, muitas delas já existem. Até comentei aqui das transmissões intergeracionais, transgeracionais do TEPT e da exposição à violência. Então, existem estudos de epigenética, existem estudos de Genome Wide Association, os GWAS, né? Então, existem vários estudos já acontecendo. O que eu imagino é que a gente poderia pensar em comparar antes e depois, né, das pessoas expostas. É muito difícil a gente fazer isso, porque a gente nunca sabe exatamente quando que vai ser a exposição. Então, você ter o antes é muito complicado. O que se faz, e aí quando eu falei no início sobre as populações de veteranos de guerra, das populações militares, que é uma população muito, muito diferente, porque a gente sabe quando ele vai ser exposto e a que tipo de trauma, quer dizer, nunca se sabe como é que é o trauma na guerra, né? Mas a gente sabe quando ele vai começar a exposição. Então, é uma população que tem dia e hora para começar a exposição, né? Então, essas pessoas, elas faz-se muito estudo antes e depois com pessoas que vão ser expostas, quando a gente sabe que elas vão ser expostas. Então, acho que um tipo de estudo que poderia ser feito de fato, esse, né? Assim, antes e depois. Os estudos de gêmeos são estudos muito conhecidos também, estudos de coorte de gêmeos, alguns deles passam, né? Muitas vezes o gêmeo passa por um trauma, o outro não. Então, também ajuda bastante. Não sei se eu expliquei. Acredito que sim. Ela pergunta assim, eu acho que ela faz mais uma solicitação. Gostaria de fazer um levantamento dos meus pacientes a respeito da maneira como estão enfrentando a pandemia. Qual é a melhor maneira de fazer isso, de tal forma que eu possa usar essas informações futuramente? Isso ela está dizendo da clínica dela, pessoal, né? Isso, pessoal. Bom, a gente tem alguns instrumentos, né, psicométricos para tentar identificar ali a resposta. A gente não tem nenhum instrumento específico para Covid-19 ainda, inclusive imagino que já tenha. Até existem, tá? Esses estudos que eu mostrei, chineses, alguns estudos europeus aí já com a questão da pandemia de Covid-19, usaram instrumentos adaptados, né? Então, a gente tem alguns instrumentos que avaliam o tipo de exposição, o grau de exposição e a forma de resposta para outros tipos de trauma que eles estão sendo adaptados. Né? Então, imagino que se ela ou precisar de ajuda ou usar algum tipo de instrumento para usar objetivamente algum dado, né? É óbvio que ela pode também estipular perguntas e fazer uma análise qualitativa desses discursos, né, dos pacientes, escutá-los, mas existem instrumentos que estão sendo adaptados para serem utilizados durante a pandemia, sobre o trauma específico de pandemia. Obrigado. A professora, foi excelente contar com a senhora e em nome do Centro de Estudos e da Telesaúde do IPUB, eu agradeço todo esse compartilhamento, essa colaboração, essa interação que a senhora teve aqui conosco, tá? Foi um prazer te receber aqui. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, obrigada pelas perguntas e pelas dúvidas que foram tiradas. Eu estou à disposição, meu e-mail estava lá e eu estou lá no no ambulatório de transtorno de estresse pós-traumático, se precisarem de mim. Obrigada, professora. Até logo, tchau. Até logo. Eu vou dar um aviso agora. Na semana que vem, nós estaremos com a professora Maria Tavares, tá? Ela, deixa eu ver aqui, o que ela vai, peraí, vamos estar com ela aqui. Não estou com tema agora, mas logo, em breve, eu passo para vocês. Mas temos outra oportunidade de estarmos falando do Covid, e estarmos vendo como é que nós podemos ajudar a trabalhar com tudo isso, né? Contamos com vocês todos aqui, tá? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.